Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Adriana Cabral, do componente de História, e te convido a acompanhar comigo o objeto e o detalhamento de nossa aula. Temos, então, aí a aula de número 9, objeto de conhecimento, a questão do tempo, sincronias e diacronias, reflexões sobre o sentido das cronologias, detalhamento, arqueologia da Amazônia, demografia da Amazônia pré-colonial. E vamos conhecer um pouquinho dessa história, né, da pré-história, então, da nossa região amazônica. Acompanhem comigo. Vamos falar de um assunto muito interessante, que é, então, a nossa pré-história da Amazônia. Então, olha só que lindinho. Nós temos aqui, então, uma imagem para vocês de um arqueólogo, tá? Então, o que o arqueólogo ele faz? Ele vai exatamente escavar, então, a terra em busca, não é mesmo, de materiais que podem ser, então, né, fósseis, ou pode ser também o quê, não é mesmo? Restos de cerâmicas, restos de vasilhas, né, machadinhas. Então, tudo aquilo, na verdade, que o ser humano deixou, então, em algum tempo histórico. Então, olha só, uma aula muito interessante para a gente compreender, então, como é que se deu essa pré-história, então, da nossa Amazônia, ok? Então, segundo o Eduardo Góes Neves, o sistema de periodização da pré-história da Amazônia se diferencia daquele que se faz no Velho Mundo e no restante, então, da América. Ok? Então, percebam que aqui a nossa história, ela começa principalmente através do quê? Das ondas migratórias dos primeiros hominídeos, ok? Então, como que eles chegaram até nós? Por que, então, que a gente precisa do trabalho, então, aí, né, do arqueólogo, para a gente poder, então, desvendar essas histórias? E a gente sabe que a gente está numa região amazônica que ela tem, não é mesmo, uma vasta extensão territorial. Quantas, então, aí, etnias, quantas tribos indígenas passaram, então, não é mesmo, por essas matas, por essas localidades. Então, teoricamente, não é mesmo, caminharam pela floresta ou mesmo inventaram instrumentos para navegar, então, nos nossos rios. Por isso, a importância também da gente conhecer um pouco o quê? Da nossa própria história. Por isso, a pré-história, então, do quê? Da nossa Amazônia. Então, olha só, a abertura dos sítios arqueológicos na Amazônia não é antiga. Por isso, temos uma vasta possibilidade, então, de encontrar o quê? Vestígios desse passado amazônico. Por isso, então, que algumas regiões do nosso estado, elas são o quê? Teoricamente, temos sítios arqueológicos, ok? Trabalhos, então, muito ligados às grandes universidades, inclusive tanto a UEA quanto a UFAM, também enquanto universidades, eles têm profissionais que também trabalham fazendo as escavações arqueológicas, tentando, então, o quê? Desvendar, então, essas etnias, essas tribos, então, que passaram aqui num passado, né, distante, mas que se faz presente através do quê? Exatamente, então, aí, não é mesmo, dos seus deixados. Por isso é importante, por isso que de vez em quando a gente vê, então, aonde? Nos jornais, sendo noticiado que encontramos uma urna funerária, encontramos vasos antigos que remontam, então, à nossa pré-história amazônica, tá? Então, é por quê? Porque a gente precisa, então, entender que populações indígenas, né, diversas, habitaram, então, essa região, e é importante a gente, então, compreender. Lembra lá que nós somos, então, o quê? Investigadores. Por isso a importância, então, dessas escavações arqueológicas, por isso também história e arqueologia estão juntas, para poder, então, mapear, ver qual é a etnia, em que período histórico eles habitaram, né? Então, dá para a gente perceber fazendo o quê? Realmente, né, colocando aí a mão no solo, retirando, então, fazendo a datação, que é todo, então, aí um processo de investigação, ok? Então, olha só, a gente ela não pode, então, olhar para a Amazônia como uma floresta natural, tá? Mas como uma floresta que ele é resultado de manejos populacionais ao longo, então, o quê? De milênios. Ok? Então, perceba que os hominídeos, os homens pré-históricos,
eles vão, então, habitar vastas regiões. Eles serão povos nômades num primeiro momento. Professores significa o quê? Que eles andaram pelo território, que eles deixaram, então, restos de comida, né? Vestígios também de algum que tenha morrido, com certeza, né? Afinal de contas, a gente está falando, então, de milhares de anos. Isso significa dizer, então, que a gente vai encontrar o quê? Fósseis. Tá? Desses parentes nossos lá, então, que ficaram para a história. Então, isso é interessante, fazer a datação, né? O que eles comiam, como que eles enterravam, então, seus mortos. Perceba, então, que se é uma vasta extensão territorial, aí vocês podem, então, imaginar juntamente comigo quantas populações, quantas tribos indígenas a gente não tem conhecimento. Por quê? Porque, como nós vimos agorinha, são estudos recentes, são sítios arqueológicos recentes. Então, a gente, teoricamente, né, observa esse solo e tira um pouco daquele elemento que tem lá, dessa civilização antiga, e vai fazer, então, datações. Por isso, a importância, então, não é mesmo, das ciências auxiliares da história. A arqueologia é uma, não é mesmo? A química, a física, para fazer também as datações. Tudo é muito utilizado nesse meio, inclusive até mesmo, né, novos procedimentos. Tá? Então, nós temos aí a internet também, que pode, muitas vezes, né, ajudar também nessas datações. Por quê? Porque eu posso fazer contato com um arqueólogo que está lá na França, que está lá em outro país, mas que também, né, trabalha nos processos, então, de datação. E lembram que a nossa Amazônia, como ela é rica em sítios arqueológicos, é novo. Gente, os olhos do mundo, muitas vezes, eles estão voltados para a nossa Amazônia e a gente nem sabe, não é mesmo, dos trabalhos que são, então, aí, não é mesmo, registrados, então, por arqueólogos aqui fora do Brasil também, tá? E aqui, olha só, essa imagenzinha, inclusive, eu fiz uma homenagem ao Eduardo Góes Neves, que ele é um grande arqueólogo ali da USP de São Paulo e que, geralmente, ele vem também fazer estudos arqueológicos aqui da nossa Amazônia. Olha só, acompanha comigo, nós temos, então, aqui imagens, não é mesmo, de vários sítios arqueológicos. Por isso, olha que imagem bonitinha aqui nós temos, não é mesmo? Em diversas localidades do nosso rio Amazonas, do nosso território, nós temos, então, aí, né, a abertura de sítios arqueológicos. É qualquer pessoa que pode ir lá fazer isso? Não, gente, tá? Mesmo porque, quando a gente encontra uma cerâmica, um artefato antigo, a gente precisa, então, avisar ao órgão que é o IPHAN, tá? Que é, então, responsável pelo patrimônio. E, a partir disso, a gente vai ver, então, as universidades, juntamente com o IPHAN, começando, então, a fazer as escavações arqueológicas, ok? Porque a gente precisa realmente ter um trabalho de profissional para não quebrar as cerâmicas, para tirá-las, muitas vezes, completas, como eu falei para vocês, algumas são urnas funerárias, então, precisa realmente ter todo um cuidado para ver, não é mesmo? O que tem lá dentro, né? O fóssil que tem lá dentro, os vestígios de plantas, né? Talvez até mesmo de animais. Então, dá para a gente perceber, não é mesmo, muitas coisas, então, através do quê? De realmente revirar, fazendo as escavações, então, arqueológicas. Por isso, vários sítios. Novo Airão tem sítio aqui próximo, Altazes também tem sítio. E quando a gente fala na nossa região, até mesmo aqui de Manaus, né, na cidade, nós temos também sítios arqueológicos próximos, né? Por quê? Aqui, a Iranduba, tá? A Nova Cidade, que é um bairro daqui, tem também sítios arqueológicos, porque já foram encontrados artefatos. Se a gente for procurar até mesmo aqui no centro histórico da cidade, ali no centro, também encontraram-se, né, elementos, então, de uma cultura, né, que remonta aí à nossa própria história, lá dos primeiros, né, habitantes, então, da nossa região amazônica. Olha quanta riqueza, ok? E agora vamos falar um pouco sobre a periodização, então, da pré-história da Amazônia, né? Então, nós temos aí periodização da pré-história amazônica. E nós temos, então, essa parte do Velho Mundo, né, que é dividido aí entre o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Então, nessa parte do Velho Mundo, diga-se, então, a Europa, né? A pré-história ela está dividida em 3 grandes períodos: o Paleolítico, ou a Idade da Pedra Lascada, quando os povos eram nômades, viviam da caça e da coleta e dominaram, então, aí o fogo. Lembra lá do Homo erectus?
tá? Então, olha só, dominaram então aí o fogo. Temos então aí o período do Neolítico, ou Idade da Pedra Polida, quando iniciou-se a agricultura e os povos entraram em processo de sedentarização, domesticação então de plantas e animais para consumo próprio, tá? Então, se no período paleolítico eu era andante no território, no Neolítico a gente se sedentariza, tá? Então, eu paro, porque eu encontro condições favoráveis para me formar, então, família, né? E aí se desenvolver melhor. Temos, então, a Idade dos Metais. A Idade dos Metais, ela é caracterizada pela criação dos primeiros utensílios de metais e, consequentemente, desenvolvimento das indústrias da metalurgia, né, e siderúrgica. Esse período da pré-história é dividido, então, em 3 partes: a Idade do Cobre, a Idade do Bronze e a Idade do Ferro. Então, a gente vai ver que esses primeiros hominídeos, eles vão exatamente fazer, né, mesmo esses, né, vão começar a trabalhar, então, com outros tipos de metais. Vamos falar, então, agora essa parte, então, da América, tá? Então, nós temos aí na telinha para vocês o período do Paleoíndio, tá? É como são chamadas as culturas arqueológicas do continente americano, que antecedem o advento, então, da agricultura e cerâmica, geralmente datados entre 13.000 e 5.000 anos. O período, então, arcaico, também conhecido como período pré-cerâmico, é um período da cronologia mesoamericana que começa por volta de 8.000 a.C. e termina por volta de 2.000 a.C. E nós temos, então, aí o período formativo, tá? Que é, então, aí o período que se desenvolveu entre 2.500 e 1.500 anos antes de Cristo. Esta primeira etapa foi marcada pela mudança na forma de subsistência das diferentes culturas. A partir dessa época, os assentados passaram a cultivar a terra, obtendo produtos como milho, feijão e abóbora, além de outras culturas regionais. O que foi obtido, né, foi completado com a caça e coleta, embora em número reduzido. Algumas cidades começaram a praticar o quê? A pecuária. E aí a gente fala, então, sobre essa parte da nossa ocupação da Amazônia, tá? Então, lembra lá, é pré-história da Amazônia, mas a gente precisa saber como é que era a pré-história, né? Esse período marcado lá da Europa do Velho Mundo, como é que, então, se deu esse período na América, e aí a gente passa, então, a trabalhar a nossa Amazônia, tá? Então, tá aí o período paleoindígena, período arcaico e o período, né, da pré-história tardia. E vamos falar, então, agora sobre essa parte, então, dessa ocupação, então, dessa Amazônia. Okay? Por quê? Porque nós vamos ver, então, que os primeiros hominídeos, eles começam a vir para cá, né, em determinados períodos ou eras geológicas. Então, acompanha comigo, olha só, a ocupação da Amazônia, ela remonta aos períodos geológicos no final do Pleistoceno e início do Holoceno, quando houve a mudança de temperatura na região, permitindo, então, a ocupação humana. E isso significa o quê, professora? Não é mesmo? Que houve, então, um período glacial, aonde os primeiros hominídeos, eles puderam passar, então, não é mesmo, lá da Ásia ou da África para a nossa região amazônica, tá? Então, por isso, a Amazônia quaternária, né? Que é, então, aí uma parte ligada à geografia, mas que esses homens, esses primeiros hominídeos, então, tiveram como se fosse, né, uma ponte, aonde eles passaram em diversas ondas, não é mesmo? Ou tribos, vêm famílias, passa uma, passa a outra, e vão começar, então, teoricamente, a viver, a tatear, então, esse território, tá? Isso é importante, por isso a gente precisa também falar, não é mesmo, dessa vinda, então, desses povos, então, dos primeiros que aqui habitavam. Então, olha só, acompanha comigo, segundo, então, a Anna Roosevelt, que é uma grande arqueóloga também e estudiosa, então, da Amazônia, a ocupação humana na Amazônia ocorreu, então, né, nesse primeiro período que a gente começa, então, a falar, né, que é aí o paleoindígena. E é engraçado, e vocês têm aqui, né, na imagem de vocês, o quê, né? Como que essas populações, elas começam, teoricamente, a se alimentar, tá? Então, tá ali a domesticação de animais
começam a ter próximos das suas casas, né? E nós temos também, olha ali, a cultura, que ainda é muito presente nos nossos dias atuais. Quem é que não gosta de comer uma macaxeirazinha cozida, não é mesmo? Então, aí, com um cafezinho, tá? E aí, a gente começa a perceber que a gente pega frutos, né, da floresta, e ao mesmo tempo que a gente começa também, aos poucos, o quê? A se alimentar, então, de pequenos animais e tê-los próximos, então, às nossas residências, tá? Então, vamos caracterizar aí o primeiro período paleoindígena, 11.200 a.C. a 8.500 a.C. A população era pouco numerosa, dispersa, nômade e organizada socialmente em bandos frouxos, ok? Os bandos paleoindígenas da América do Sul davam importância à coleta de moluscos, de plantas e à caça de animais de pequeno porte. Lembra? Eu preciso, então, caçar para sobreviver. Por isso, a domesticação de animais ela vai acontecendo, então, ali paulatinamente, ou seja, pouco a pouco. Tá? Então, para eu me alimentar, eu vou buscar o quê? Os frutos, então, dessa floresta. Um jeito, então, para a gente começar, não é mesmo, a dominar o meio. Ok? Então, é isso que realmente acontece. Acredita-se, então, que a ocupação paleoindígena da Amazônia teria acontecido, então, por volta de 9.200 anos antes de Cristo. Era baseada na coleta de frutas, na caça, na pesca, que se desenvolveu para uma cultura, então, aqui, né, para uma cultura de pescadores, coletores, então, aí, de moluscos, tá? Então, vamos ver agora, né, um videozinho que fala sobre um pouco sobre essa ocupação, então, da nossa Amazônia. Olha só. Vamos ver aqui, né? Mesmo nós temos, então, aí características, então, desse período paleoindígena, tá? Olha que fofo. Nós temos, então, aí, como eu falei para vocês, bando da população, ela era o quê, né? A população era pouco numerosa. Por isso, pequenas famílias, pequenas, né, que fazem, então, essa vinda, né, para habitar, então, essa floresta. Dispersas, são bandos que passam, muitas vezes não conversam entre si, mas vão dominando aí áreas da floresta, tá? Então, eram nômades, tá? Organizada socialmente em bandos. Por isso, vocês têm aí na telinha de vocês uma família, não é mesmo? Aonde nós temos aí, né, essa pequena, né, fogueira. Por quê? Porque a gente vai dominando o meio. Vamos caçando os animais, vamos começando, então, aí, a teoricamente, né, se, por exemplo, não consigo encontrar comida, eu sou, então, aí nômade. Eu fico naquela localidade até ter comida suficiente. Faltou comida? Pego toda a minha família e vou para uma outra localidade. Por isso que vocês percebam também que quando a gente fala hoje, nos dias atuais, sobre demarcação de terras indígenas, elas são territórios grandes. Por quê? Porque eles são ainda, algumas famílias elas ficam naquela localidade, pegam todo o alimento que precisam, mas se escassear por algum motivo, a gente vai para uma outra localidade, dentro de uma reserva. Ou seja, é uma forma, inclusive, de ter essa cultura ainda presente nos dias atuais. Tá? Por quê? Porque isso também é resquícios, né, desse tipo, então, né, de movimento que a gente fazia, então, lá no início da nossa pré-história. Tá? Então, ou seja, eu preciso, então, ainda ter, né, esses elementos próximos aos rios, porque eu preciso tomar água e, claro, a alimentação, frutos, caça, pesca. Se escasseou, eu vou para uma outra localidade. Por isso que é importante também a gente compreender como que os indígenas eles vivem ainda na sua sociedade, tá? Então, olha só, vamos falar então agora sobre a segunda fase, que é então a fase arcaica. Acompanhe comigo, nós temos aí 7.500 anos antes de Cristo a 1.000 anos antes de Cristo. Os habitantes desse período utilizavam novos recursos alimentares, explorando regiões como estepes, lagos e litoral.
A experimentação e o conhecimento acumulado levariam, então, à domesticação de plantas e de animais. É dessa fase, então, aí a produção de cerâmica, né? Principalmente aí a cerâmica marajoara. De acordo com o arqueólogo Pedro Inácio, a cultura dessa fase seria mais diversificada que a da fase paleoindígena. E aí a gente pode, então, perceber por que, professora, que agora, né, o Pedro Inácio, esse arqueólogo, ele vai dizer para a gente que essa fase paleoindígena, ela vai ser um pouco mais diversificada do que a primeira. Olha que legal. Eles estão usando, então, a cerâmica, né? Inclusive, tem algumas músicas do Boi que eles falam sobre, né, a cerâmica marajoara. Por quê? Porque era um tipo, então, de cerâmica que esses primeiros bandos, então, eles se utilizavam. Para quê? Para fazer, então, a sua alimentação. Para fazer o quê, então, professora? Teoricamente, algumas que já tinham, então, né, esse conhecimento, por exemplo, de sepultar seus mortos, também colocavam dentro de cerâmicas. Ou utilizavam alguns outros tipos, claro, dependendo aí do tamanho, para cozinhar os alimentos. Então, percebam, mudou. Se antes eu ficava, teoricamente, nômade, nesse período agora a gente vai o quê? Sedentarizar, ficar no local. Processo de sedentarização. Eu estou começando a parar, por quê? Porque eu estou usando novos instrumentos. E acontece também aí muito mais, com mais eficácia, o quê? Essa domesticação, então, de animais, ok? Acompanha ali comigo. Então, por volta de 6.000 anos antes de Cristo, as populações estabelecidas em áreas produtivas ao longo do rio Amazonas começaram a fabricar cerâmica, né? É dessa fase, então, a produção da cerâmica marajoara, que é ainda hoje, né, nos dias atuais, uma cerâmica aí muito utilizada por alguns descendentes das primeiras populações indígenas, principalmente ali ligada, né, ao Pará, mas temos também na nossa região aqui mesmo, próximo a Manaus, não é mesmo, pessoas então que fazem essa arte, inclusive são cerâmicas lindas, não é mesmo? Então, muito ligadas aí, não é mesmo, a essas pessoas descendentes também dos primeiros indígenas, tá? Que começaram a fabricar e que ainda hoje está presente na nossa sociedade. Ok? E vamos falar, então, aí sobre a terceira fase, olha que fofinho, que é, então, o quê? A fase da pré-história tardia, que vai, então, de 1000 antes de Cristo, né, até 1000 depois de Cristo. Olha que legal, tá? Então, volta novamente ali a escavação, Eduardo Góes Neves ali, né, desvendando ali, né, mesmo, né, alguma tribo indígena, alguma população que ali viveu, tá? Então, essa fase, ela é caracterizada pelo surgimento de sociedades indígenas com alto grau de desenvolvimento econômico, demográfico, político e social, bem como por domínios culturais extensos e os chamados cacicados complexos da Amazônia, tá? Então, ou seja, a gente vai realmente procurar, então, essas vestimentas, a gente vai procurar, então, o quê? Restos deixados, cerâmicas, machadinhas, tudo aquilo que é possível para a gente, então, desvendar, então, essa história interessante sobre a nossa Amazônia. Olha só, nós temos, então, sociedades que tinham domínios culturais tão grandes e até mesmo maiores que os de muitos estados pré-industriais, então, do Velho Mundo. Tá? Por quê? Porque a gente vai, então, dominar aquele meio, fazer cerâmica, se utilizar, então, para diversos tipos, então, ali, né, como instrumentos diversos, ok? Olha só, nós temos, então, essas sociedades indígenas são denominadas pelos antropólogos de cacicados complexos. Dados arqueológicos e etnohistóricos revelam indícios da presença dessas sociedades indígenas complexas ao longo das várzeas dos rios Amazonas e Orinoco, nos contrafortes orientais dos Andes e na região costeira, então, do Caribe, tá? Ou seja, nós vamos ver, então, várias tribos indígenas, né? Vários elementos, então, que nos levam a dizer o quê? Que toda a nossa América do Sul
ela vai ser, então, habitada, né, por esses primeiros, que muitas vezes, então, chegaram em bandos, tá? Deixaram, então, aí, ao longo dessa história, o quê? Artefatos, que são eles, então, que são utilizados para a gente desvendar, então, essa história. Por isso é importante a gente saber, né, mesmo caracterizar, então, esses períodos da nossa pré-história amazônica, ok? Acompanhe comigo. Tais sociedades seriam exemplificadas pela Marajoara, né, pela cerâmica Marajoara, na ilha do Marajó, e pela Tapajônica, na região, então, de Santarém. Lembra? É lá que a gente vai ver, então, esses primeiros artefatos, principalmente ligados à cerâmica, sendo produzidos. Então, cerâmicas que se utilizavam para diversos, né, tipos de utensílios, ok? Seja, então, como urnas funerárias, que a gente ainda encontra muito hoje, né, os arqueólogos encontram, seja, então, aí, né, com restos de alimentos, não é mesmo? Ou mesmo utilizados, então, aí para fazer o cozimento, então, né, da sua alimentação daquela localidade. Então, a cerâmica marajoara, tapajônica, elas ainda existem, né, e são cerâmicas, então, belíssimas, que ainda são feitas através, então, dos descendentes. Vou falar, então, para vocês sobre a extinção, então, dos cacicados, né, por volta de 2000 anos. O meio ambiente forneceu a sustentação das sociedades complexas. No entanto, com a chegada dos europeus, tudo retrocedeu. Começaram as fases da conquista e da colonização, em nome de uma civilização cristã e de uma incessante busca de poder e riqueza material. Os europeus destruíram os cacicados. Então, né, infelizmente, a gente tem esse contato e eles não tiveram tanto cuidado, então, aí com essas populações indígenas. Por isso que a gente precisa, então, desses vestígios arqueológicos para poder, então, desvendar essa história, ok? Diretamente, então, com as guerras e a escravidão, indiretamente, através, então, aí do contágio por doenças, até então desconhecidas, fazendo aí suas populações desaparecerem completamente da maior parte, então, né, das terras de várzea, tá? Das partes das várzeas. Então, ou seja, através deste contato com o colonizador português ou espanhol, que está numa região que foi cobiçada por ambos, né, tanto lá pela Espanha quanto pelos portugueses, né, andaram por aqui e muitas vezes trouxeram, então, doenças que mataram populações indígenas inteiras. Tá? Por quê? Porque eles trazem, então, doenças. E aí, a população indígena, não tendo esse outro contato, né, e não tendo, por exemplo, tem a sua própria medicina, mas que é diferente dessa medicina do branco que chega, e aí, sendo contaminada, às vezes, né, as próprias populações, um vai contaminando o outro, ou seja, e aí a gente tem, então, essa extinção, o que aconteceu e muito. Por isso que eu falei para vocês, um território vastíssimo e que, às vezes, a gente não tem, não é mesmo, o saber de todas, né, quais eram todas as populações que aqui habitavam. Por isso a importância, então, né, da gente fazer, então, aí os estudos arqueológicos. Os índios, então, que sobreviveram, né, sobreviventes, internaram-se na floresta, formando sociedades tribais independentes, provavelmente retornando aos padrões que antecederam ao surgimento dos cacicados, subsistência baseada em plantas amendoadas e proteína animal e os estilos artísticos, principalmente zoomórficos. Tá? Nas atuais sociedades, não se pode encontrar nada que lembre as sociedades complexas do período da pré-história tardia, a não ser em alguns vestígios materiais e os registros da memória das crônicas dos conquistadores, então, do século XVI e XVII, XVIII. Tá? Então, ou seja, o que acontece? Tá? Muitas dessas populações indígenas nós temos, então, através dessa visão dos brancos que para cá vieram, sejam eles espanhóis ou portugueses. Então, eles contam essa história do jeito deles. Não é, então, desse olhar do indígena. Deu para entender? Dessas tribos que aqui existiam. Então, a gente tem histórias contadas, principalmente ali, através, então, desse período da colonização. E lembrando também que o contato, então, com esses portugueses ou espanhóis
porque foram várias expedições que desceram e subiram o rio Amazonas, não é mesmo? Então, eles deixam aquilo que eles querem que a gente saiba, que é uma visão desse colonizador e não dessa população, então, ali indígena. Por isso que é importante, inclusive, o protagonismo dessas populações indígenas ainda hoje, não é mesmo? Começando aí a falar das suas próprias histórias, contando, então, aí, né, as suas próprias vivências, experiências, não só nos dias atuais, mas também dos seus antepassados, que é para quebrar um pouco essa visão que a gente tem apenas dos colonizadores. Isso é importante também a gente saber, né? Os indígenas, eles têm esse lugar de fala e é um lugar importante para a gente poder, então, perceber essas histórias. E aqui a gente traz, então, para vocês uma música do boi, porque boi também é cultura, e a gente aprende também a falar sobre, não é mesmo, essa Amazônia. Acompanhe comigo, olha só, eu trago para vocês, então, uma letra de uma música que é, então, Amazônia Quaternária, que é uma música ali ligada ao boi caprichoso, composição aí do Ronaldo Barbosa, que diz o seguinte, né? Ô, paleoíndio, eu vi chegar os primeiros primitivos andarilhos da glaciação, errantes caçadores aos bandos predadores. Deixaram desenhos nas pedras de Icá e lascas de cerâmica aroxi. Para onde eles foram, restaram-me as pontas de pedras, usadas nas lanças como armas de caças ou de guerra. A Amazônia Quaternária, pré-histórica dos grandes animais. Então, para vocês verem também, né, que o boi também é cultura, ele deixa aí, né, esse vestígio de como esses primeiros homens, eles chegaram, então, nessa América como um todo, tá? Então, lembra lá, eles chegaram em bandos, deixaram, então, né, vestígio através das suas lanças, ok? Então, atingi meu objetivo, que era trabalhar com vocês um pouco, não é mesmo? Essa parte da nossa pré-história da Amazônia. E por aqui, então, a professora se despede.